pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Vamos falar de mercado da bola, tá? Feminino e masculino, tá acontecendo algumas movimentações. E sobre masculino eu vou me restringir a falar do caso Edenilson, tá? Edenilson e jogadores que o Galo estariam oferecendo, tá? E no feminino eu vou tratar de coisas que estão acontecendo entre Corinthians e Internacional, jogadora do Inter que já foi para lá, jogadora que o Inter quer do Corinthians, tá? E vou começar falando de feminino. Vou começar falando das mulheres, das gurias coloradas, tá? E já vou explicar para vocês por quê. Por que eu vou dar preferência para as mulheres, não é só por educação, né? Essa coisa de primeiras damas, né? Isso que, enfim, eu sou da geração X, né? Tem algumas coisas do passado ainda, mas não é só por isso, é porque o meu canal realmente, quando eu falo de feminino, vocês dão mais views, dão mais likes, tá? No cenário aí do futebol masculino, tá? Tem uma série de canais grandes que falam, tá? E no feminino não tem. O feminino realmente é raridade. Então no masculino é como se eu estivesse entrando numa selva cheia de árvores enormes, tá? E eu sou uma mudinha querendo me estabelecer ali, tá? É mais difícil. Tá? O cenário não é o mesmo no futebol feminino. Tá? Canais dedicados ao futebol feminino são poucos. Tá? Falando de Internacional, realmente são poucos. Tem alguns. Falando de Inter, falando de Grêmio. Tá? Mas realmente ali o ambiente é bem mais, sabe? Ali tem mudinhas, tem canaizinhos pequenos e tal, ainda, e canais maiores, mas os maiores são de São Paulo. Tá? Os maiores são de São Paulo. Mais especificamente de Corinthians, né? Que gera muito engajamento. O Corinthians tem, só para vocês terem uma ideia, o Corinthians no Instagram, o feminino, tem 1,2 milhões de seguidores. Tá? O Santos, que é o segundo, né, Sereias da Vila, tem 182 mil seguidores. Tá? O Corinthians está entre os, se a gente colocar ali os clubes, tem um que tem 4 milhões, clubes do exterior, da Europa. O Corinthians está nos maiores, está entre os maiores. Tá? Se botar ali uma lista de 10, ali o Corinthians vai estar nesses 10, tá? Com 1,2 milhões. Então realmente gera mais engajamento, tá? As brabas, né? E por isso eu vou começar falando aqui desse imbróglio que se estabeleceu na Corinthians e Inter. O Corinthians foi uma jogadora do Internacional, você já sabe, ela já está lá, é a Milene, inclusive ela já tem alguns jogos já no Campeonato Paulista, tá? Pelo Corinthians. Com uma prática que, bom, a gente sabe, assim como ocorre no masculino, aquelas práticas de chegar em jogadora, passar por cima de clube e tal, e levar a jogadora, né, seduzir a jogadora e levar, assim como tem no masculino, se faz isso, no feminino também, vai ser a mesma coisa. Tá? É cultura de futebol, é prática dos clubes. Tá? Não espere que os clubes aqui no Brasil vão estabelecer uma relação diferente só porque é feminino. Não. Então, assim como os clubes vão em cima de jogador, passam por cima do clube e tal, e não fica uma política de boas relações, né? E aí um faz uma coisa, outro não gosta, outro tenta dar um troco, né? E assim como acontece no masculino, vai acontecer no feminino igual. Então, o Inter foi surpreendido com essa questão e a Milene foi porque provavelmente não tinha como evitar, a jogadora queria, a jogadora, bom, ela jogou no Corinthians, ela tem um passado no Corinthians, a jogadora jogou 2018, jogou 2019 no Corinthians, ela foi artilheira do Corinthians, a Milene chegou a fazer mais de 30 gols numa temporada. Tá? Só para vocês terem uma ideia, se não me engano foi 19 ela fez mais de 30 gols numa temporada. E talvez ela até seja corintiana e tal, e tem a questão de ser o Corinthians, né, que é um clube que tem muitos títulos, é hegemônico no futebol sul-americano, e pode oferecer um salário bem mais forte, né? Porque tem mais arrecadação. Então, é difícil questionar a jogadora, né? Mas o Corinthians foi em cima e conseguiu levar. Quando o Inter se deu conta, estava feito o negócio. E aí ela saiu do Gauchão, foi para a Seleção Brasileira, compromisso com a Seleção Brasileira. Amistosos, preparatórios para a técnica, né, da nossa seleção. Quando terminou esses compromissos, ela já voltou para o Brasil e já se apresentou no Corinthians. Tá? O Internacional, evidentemente, não deve ter ficado nada satisfeito com isso. E o Inter também soube que o Corinthians está em cima da Belinha, nossa lateral esquerda. Tá?
nossa lateral esquerda destra, que faz lateral esquerda, lateral direita. É uma jogadora de... Ela fez 21 anos recentemente, a Belinha. Tá no Inter já há alguns anos, se não me engano é a terceira temporada da Belinha, né? Ela vai ir... Se ela continuar no Inter, acho que ela vai ir para a quarta. É uma jogadora já eu acho que 18 ou 19 ela já estava... Ou é a quarta temporada que ela vai, ou é a quinta. Tá? Essa jogadora, acho que 18 ou 19 ela já estava no Internacional. Tá? E realmente ela era belinha, né? Pequena, né? Belinha. Agora já não dá mais para chamar ela de Belinha. Ela até está pedindo para ser chamada de Isabela, porque realmente ela já não tem mais aspectos, né? Não tem mais o corpo de Belinha. Né? Ela é uma jogadora de 1,68, ela pesa 66 quilos, pelo que eu vi aqui em alguns sites. Ela é forte fisicamente, tá? Tem a base forte, musculatura das pernas fortes, da cintura para cima ela também é forte. Tá? É uma jogadora que se destaca na defesa e no ataque também. Tá? Jogadora de muito boa impulsão e muito bom jogo aéreo. Ela até foi questionada por isso. Durante o Campeonato Brasileiro ela respondeu que o futevôlei ajudava muito ela a ter impulsão e a ter um bom jogo de cabeça, né? Um bom jogo aéreo. E realmente ela nos ajudou muito no Campeonato de 2022, tirando bola lá atrás na defesa, fazendo gol nos adversários e fazendo jogadas pelo lado esquerdo. Ela jogou mais na esquerda do que na direita, tá? Embora ela tenha sido utilizada em alguns momentos de lateral direita. Mas ela era mais uma lateral que vinha pelo lado esquerdo e fazia uma diagonal e construía como se fosse uma meia esquerda, né? Não ficava tão grudada na lateral. Mas eu vi jogadas em que ela também buscou a linha de fundo. Buscou a linha de fundo e cruzou com a perna esquerda. Tá? E não foram cruzamentos ruins que ela fez. Então é uma jogadora de destaque. E que eu acho que essa jogadora, se continuar assim, ela pode pegar até uma seleção brasileira. Tá? E eu achei estranho, porque eu vi, por exemplo, o Corinthians tem Yasmin, jogadora de seleção brasileira, lateral esquerda. Tem a Tamires, jogadora de seleção brasileira, mas a Tamires é veterana. Tem uma outra jogadora que joga ali também, acho que é a Ingrid. Bom, o Corinthians tem 3 laterais esquerdos que tá querendo com a Belinha, né? Qual é um? Quer botar ela na direita? É isso? Né? Mas aí eu vi ali nos canais dedicados ao Corinthians que, olha, essas jogadoras tem uma ou outra que pode estar saindo, a gente não sabe, né? Jogadoras valorizadas no mercado, né? Ingrid, jogadora de seleção, já foi convocada. Tamires, jogadora veterana, mas jogadora de seleção, convocada, que é titular no time da Pia Sundhage. Então pode ter aí algum negócio, alguma coisa que a gente não sabe. E aí talvez por isso o Corinthians esteja de olho nessa jogadora do Internacional. Para a lateral esquerda, mas também para a lateral direita, né? Já que ali na lateral direita o Corinthians usa a Jenny e usa até uma outra jogadora ali, mas tem usado mais a Jenny. A Jenny é uma jogadora de meio, é uma meio campista. Tá? Então, esses canais inclusive dizem que o Corinthians tem uma carência maior na direita e não na esquerda. Tá? Então, o Corinthians de olho e evidentemente que isso aí incomoda. Né? O Cláudio Curra, lá, o pessoal do Internacional, incomoda. Tá de olho também na Duda Sampaio, isso aí eles falam muito lá nos canais corintianos. Tá? Mas aí não é só o Corinthians, é um monte de time que tá de olho na Duda. Tá? Não é só. Então vai ter um assédio, né, essas jogadoras. Duda, Belinha, a Milene que já foi. E aí o que o Inter faz? O Inter fez, né, recentemente, o Inter fez essa notícia ali da Rádio Inferno, tá, dedicada ao Internacional, de que uma jornalista que deu essa notícia de que o Inter, como troco, ele foi em cima de algumas jogadoras do Corinthians. Tá? A Bianca Gomes, centroavante, 32 anos, 1,72 de altura. Ela é centroavante e meia, é uma jogadora canhota. Uma jogadora que tem já passagem por alguns clubes, é experiente. Foi uma jogadora utilizada nesse ano pelo Corinthians, mas era uma reserva, ela vinha mais do banco. Tá? E ela teve ali no meio do ano, eu percebi que no meio do ano ela ficou um tempo sem jogar, a Bianca Gomes. Ela foi se tratar porque foi alegado que ela teria um problema de depressão. Ela foi se tratar e depois ela voltou. Tá? Aí eu acho que tem que ter um cuidado, tá? Porque depressão é uma coisa que não é simples, tá? Pode ter um retorno, né? Uma recidiva. É uma coisa que tem que ficar, né, na vigilância, né? Tem que ter um acompanhamento, então eu diria que aí
requer cuidados, requer muita análise, muitos cuidados aí nessa questão de contratar uma jogadora que sofreu com esse tipo de problema, tá? Mas o Inter já teria ido em cima da jogadora, tá? E a Miriam, tá? Segundo a Raio do Inferno, a Miriam do Corinthians, 23 anos, 1,59 m, mais baixinha, atacante, essa não é centroavante, essa é uma atacante mais de lado, tá? E pé direito, né? Ela é destra. E essa é uma jogadora mais nova, essa é 23 anos e ela em setembro ela fez uma cirurgia, tá? Fez uma cirurgia em setembro no tornozelo, tá? E de lá pra cá ela não jogou mais no Corinthians. Então tem essa questão aí, não sei se teria que analisar, é um caso para, claro, evidentemente passar por um departamento médico, análise, e ver se a jogadora tem condição de ser contratada ou não, tá? Mas enfim, o Inter foi em cima das jogadoras. Essas duas jogadoras, tanto a Miriam como a Bianca Gomes, são jogadoras que em 2022 passaram pelo Corinthians, jogaram pelo Corinthians, e o contrato delas está terminando, está se encerrando, tá, em dezembro desse ano. Então, o Inter pode pegar essas jogadoras a custo zero, dependendo do que acontecer, dependendo da resposta aí do Corinthians, tá? E, bom, se é que tudo isso aqui realmente está acontecendo, tá? Eu acreditei nessas fontes. Então, sobre gurias coloradas é isso, tá? Tem essa movimentação, o Inter está buscando reforços e tem que buscar mesmo reforços. Tem que preservar ali a Duda Sampaio, essa jogadora é fundamental para nós. Quem acompanha o futebol feminino sabe disso. E o Inter tem que buscar reforço na frente, tem que buscar reforço na lateral direita, tem que ter uma lateral direita, tá? O Inter improvisa jogadoras ali naquele setor. E, enfim, o Inter tem um ano de 2023 aí onde vai começar com as primeiras competições do ano, né? Depois vai ter Brasileiro e vai ter Libertadores. Tá? Libertadores é uma baita competição, paga em dólar, o Internacional tem que buscar rendimento aí, porque isso é o que vai sustentar, vamos dizer assim, o futebol feminino. Tá? Agora, encerrando com o futebol feminino, vamos falar de masculino. O que acontece? Você sabe, tá? Até porque os grandes canais já estão dando isso, que o Atlético tem interesse no Edenilson, o Inter também está disposto a ouvir, tá? O jogador está disposto a sair. Acredito que é uma questão de relacionamento, né, com a torcida. Tem uma parte, que não é a maioria da torcida, que incomoda o jogador, né, ameaça o jogador. Mandaram coisas até para o celular do filho dele, que apavoraram o guri, uma criança. E rede social, ele é ofendido e tal, às vezes é vaiado no campo, né, mas não por todo mundo, não pela maioria. Mas isso vai incomodando, a gente não sabe tudo o que aconteceu, o jogador não vem a público dizer tudo o que estão fazendo com ele, não vem, né? Mas pode ter sido, de repente, pode ter chegado no limite aí em que o jogador, olha, não dá mais, né? E o Internacional parece estar disposto a ouvir, sim, tá? O que o Galo tem a oferecer, o Galo não quer oferecer grana, não quer, porque a primeira proposta do Galo lá atrás foi 11 milhões, né? 11 milhões de reais. Para ter o Edenilson. Inter não aceitou, o Inter não aceitou, queria mais, e aí agora o Galo não quer oferecer dinheiro, quer oferecer jogador. E aí tem alguns jogadores aí, tá, que não estão sendo utilizados. O que acontece? Um deles, que realmente não vai ter chance ali no Galo, é o Johan, meio campista, meio de ligação. O outro é o Natan, tá, que estava no Galo, perdeu espaço no Galo, foi pro Fluminense. No Fluminense ele chegou a jogar, mas ia mais do banco, ele não era um titular do Fluminense. E isso estaria, vamos dizer, num grupo aí de jogadores. Mas que o Galo está esperando uma manifestação do Inter nesse sentido, né? O que o Inter quer. Tá? Vocês já sabem que a gente quer o Edenilson. O Edenilson quer jogar aqui. Vocês estão interessados em fazer um negócio com a gente. Então digam o que vocês querem, né? Parece que a coisa vai por aí realmente, pelas fontes que eu vi. E aí eu fui ver o caso de Johan, o caso de Natan, né? Debrucei sobre esses dois jogadores, fiz uma análise, está aqui, ó. Vocês vão olhar para esses números aqui, pô, que rabiscalhada é essa, Augusto? Não vou entender nada disso aqui. Tá? Isso aqui é só para mostrar para vocês que eu fiz o dever de casa e que eu fui ver o desempenho desses jogadores. Tá? Eu fui olhar aqui o gol.com.br, SofaScore, FBRF, fui ver o desempenho desses jogadores, o que
O que a gente pode tirar disso aqui? É óbvio que eu não vou dar aqui todos os números, aqui, não vou fazer uma coisa chata para vocês, fazer uma coisa legal. E vou fazer uma interpretação desses números, né, de forma resumida. O que acontece? O Johan é um jogador que a gente já conhece mais porque ele atuou em Palmeiras, ele atuou no Galo, ele atuou no Red Bull Bragantino, é um jogador que a gente já conhece mais. Tá? Chapecoense, ele começou lá. O Johan tem 29 anos, 1,74 m, tá? Um meia de ligação, que joga pelo lado direito ou joga centralizado, é um meia. Tá? Esse jogador, em 2022, ele tem um bom início, que é o Campeonato Paulista. Tá? Então, o Campeonato Paulista realmente ele tem alguns números interessantes sobre minutagem, sobre criação de jogadas, parte defensiva, tá? Mostrou alguma coisa nisso, aproveitamento ali de passes, né? Então ele apresentou alguns números interessantes no início do ano. Depois a coisa caiu. Caiu claramente, nitidamente, bastante. Tá? O Johan, depois do Campeonato Paulista, veio a Libertadores. A Libertadores eu coloco como intermediário, um desempenho em queda, mas intermediário. E foram poucos jogos na Libertadores. 4 jogos da Libertadores, ele foi 4 vezes titular. E eles não ficaram muito na Libertadores, né? O time do Red Bull. E depois veio a Sul-Americana, que eles acabaram indo para a Sul-Americana e também não duraram muito na Sul-Americana, o Red Bull. E ali, o que aconteceu? Tanto Libertadores ali, a média dele também não é grande coisa, mas baixou em relação ao Paulista. E no Campeonato Brasileiro, que é onde ele teve mais minutagem aqui, no Campeonato Brasileiro, ele jogou 26 jogos. Tá? Então aqui é uma amostragem melhor para a gente analisar, tá? Para a gente fazer uma média, né? 26 jogos, 17 como titular. Libertadores, 4 jogos, 4 como titular. Paulista, 12 jogos, 10 como titular. Então, eu usei aqui, eu prestei mais atenção em Paulista e Brasileiro, para ver o que aconteceu. E aí eu entendi por que esse jogador, no final do ano, antes de terminar o Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino rescindiu com esse jogador, liberou ele. Tá? Realmente os números dele caíram em grandes chances criadas. Percentual de passes caiu muito no próprio campo e no campo do adversário. Tá? Errou muito no campo do adversário. Tá? Defensivamente, caiu bastante a atuação dele defensivamente. Tá? Na questão de dribles aqui, sucesso nas jogadas individuais. O Campeonato Paulista foi bem, no Brasileiro mal, baixo o aproveitamento. Tá? Enfim, dá para entender o né, dessa queda de desempenho, por que o Bragantino resolveu, antes de terminar, já rescindir com o jogador. Uma queda muito grande de rendimento. Né? O próprio Red Bull não foi bem, então o Red Bull não foi bem e ele caiu muito o rendimento dele. Então ele é um jogador até com valor de mercado um pouco acima do Natan, mas o que acontece com o Natan? O Natan, eu não posso aqui pegar Campeonato Carioca porque ele não jogou, não tem registro de Campeonato Carioca. Eu vi, por exemplo, Libertadores, o Fluminense já caiu logo. Sul-Americano, o Fluminense também caiu logo. Então, o que tem aqui de amostragem melhor para a gente analisar é Campeonato Brasileiro de Série A 2022. Quando eu olho o Campeonato Brasileiro de Série A 2022, os números do Natan dizem o seguinte: jogou 24 jogos, começou como titular 8 só. Então, é um jogador que veio mais do banco do que começou como titular, bem mais do banco. Tá? Então ele não foi um titular, mas é um jogador que foi utilizado, entrou 24 vezes nesse ano, então foi aproveitado. O que acontece aqui? Ele tem uma produção ofensiva, gols e assistência, que se você pegar por minuto, é melhor do que o Johan. Tá? Ele conseguiu produzir mais ofensivamente. Acerto de passe, bem melhor. Bem melhor, estou falando de uma boa diferença, tá? De chegar assim a um número bem diferente, 20%, 30% a mais, tá? De índice de acerto de passe. Defensivamente, melhor. Se tu pegar interceptação, desarmes e cortes, melhor o Natan. Dribles, o Natan foi bem, 62% nas tentativas que ele fez, ele conseguiu passar o adversário. Tá? Então foi bem nesse quesito, isso é um número bom, um número alto. Disputas de bola, também foi bem nas disputas de bola. Então atuou melhor defensivamente.
Foi um jogador melhor, foi um 2022 melhor no Campeonato Brasileiro. E no geral, eu diria um 2022 melhor do Natan do que o Johan. Então nesse caso aqui, o Natan, que não foi um titular do Fluminense, mas foi um jogador utilizado, tem 26 anos, 1,77 m, mais novo que o Johan tem 29. O Natan tem 1,77 m, é mais forte fisicamente, mais novo. Tá? Pode jogar como meia centralizado, mais atrás, pode jogar mais na frente, como meio ofensivo. E como um jogador de lado esquerdo, né? Um meia deslocado para o lado esquerdo. Tá? Que eu acho que no Inter não vai. E nesse caso aqui, não tem dúvida, com esse último desempenho em 2022, que é o retrato de agora, o Natan, para mim, é mais interessante. Tá? O Natan tem passagem pelo Chelsea, ele veio do Atlético Paranaense, se desenvolveu lá no Atlético e foi para o Chelsea. Do Chelsea ele foi emprestado para clube francês, clube português, chegou a jogar e depois veio para o Atlético. Chegou a jogar no Atlético, teve até uma minutagem boa no Atlético, mas nunca foi um titular do Atlético. E foi emprestado para o Fluminense. E no Fluminense ele teve um desempenho melhor. Tá? Nenhum deles, nem o Natan nem o Johan, tem o desempenho do Edenilson em 2022 no Campeonato Brasileiro. O desempenho do Edenilson é melhor. Tá? Ofensivamente e defensivamente. O desempenho do Edenilson. Tenho que dizer para vocês, mesmo para aqueles que não gostam do Edenilson, que não só o SofaScore dá uma nota mais alta, uma média mais alta, 7,02 para o Edenilson, e aqui para o Natan, 6,85 no Campeonato Brasileiro. E para o Johan, 6,76 no Campeonato Brasileiro. Tá? Não é à toa que o Edenilson recebeu uma nota média mais alta. É porque ele jogou mais, ele produziu mais ofensivamente e defensivamente. O Edenilson tem gols, tem mais gols, mais assistências, foi titular. O índice de acerto de passe do Edenilson é alto. Tá? Então, nesse conjunto aqui, o pessoal fala também que tem a possibilidade do Keno, do Ademir. Tá? Keno e Ademir, sinceramente, eu acho que não. Porque o que acontece, mesmo que os dois sejam bons, o Inter já tem extrema de velocidade. O Inter tem Pedro Henrique e Wanderson. Tá? Aí vai estar trazendo mais um jogador para esse setor, tá? Que não é o principal. O Inter tem Wanderson, Pedro Henrique, pode ter a volta do Caio Vidal, que eu não dispensaria o Caio Vidal, não dispensaria, acho que houve uma evolução dele, eu gostaria de ver ele no Campeonato Gaúcho, para ver se ele evolui mais ainda, e pode ser um jogador utilizado, é rápido, tem força física, um jogador que se dedica, a gente sabe disso, e quem sabe aí o guri da casa, junto com o Pedro Henrique e o Wanderson, pode ser melhor do que está trazendo aí o Keno, que é um veterano, o Ademir, que não fez um bom Campeonato Brasileiro pelo Galo esse ano, tá? É bem criticado lá no Atlético, o Ademir. E então, assim, no momento, eu vejo que o Inter deve buscar meias. Tá? O Jair, pelo que a gente está vendo aí, não está em possibilidade do Atlético colocar em negociação o Jair. Tá? Não está. Tá? Então, da minha parte é isso. Olhando assim essa questão de Edenilson indo e jogadores do Galo que podem ser aproveitados, o pessoal fala muito do Johan. Tá? Eu também gosto de jogador, acho que ele pode se recuperar, mas a questão é que o ano dele de 22 foi fraco. E o ano do Natan foi melhor. Então aí nesse caso aqui eu escolheria Natan ao invés de Johan, pelo momento. Tá? Então a minha contribuição aí para vocês é essa, pessoal. Até a próxima. Tá? Não esquece de ajudar aí o nosso canal, like, compartilha. Dúvidas, sugestões e comentários aqui embaixo. Até a próxima. Tá? É isso aí.